Que lindo! Palmas para ele, gente! Parabéns! Que delícia, né? Começarmos a nossa noite assim. Começamos com o Ronei. Ronei, muito obrigada. É uma honra ter você no nosso curso, que além de muito inteligente, tem outros talentos também musicais, que não são fáceis, né? É uma outra linguagem, outro tipo de inteligência, a música, né? Parabéns, viu? Orgulho de você e orgulho de todos vocês. Então, agora vamos começar a nossa palestra, tranquilo, com a mente focada. Apresento para vocês o secretário executivo, mestre em administração, professor da FECAP, Fernando, que além de meu amigo, é um profissional muito competente, que vai dividir os conhecimentos dele conosco hoje. Seja muito bem-vindo, Fernando. A noite é sua, você é a nossa estrela. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, bem-vindo. Vocês me ouvem bem? Sim. Ah, que ótimo. Bom, obrigado pelo convite, antes de tudo, Tati, obrigado por ter me chamado aí para bater um papo com o pessoal. Minha ideia hoje aqui é compartilhar um pouco do que eu sei, um pouco do que eu vivi com vocês. Já vi que a responsabilidade é grande, né? Falaram que o evento está maravilhoso, eu não posso deixar a bola cair, né? Vou tentar manter o nível, prometo. Mas a ideia aqui hoje, gente, é a gente bater um papo, eu vou falar um pouquinho de secretariado, dos desafios, né? E o que a gente pode esperar para essa carreira aí no curto, médio e longo prazo, tá? Então, assim, vou fazer uma apresentação até que rápida, eu preparei, falei para a Tati, eu preparei para falar entre 40 minutos, uma hora aí. Fiquem à vontade para interagir no chat, aí eu vou pedir só para você me ajudar, tá? Se tiver alguma pergunta para você me interromper, fique à vontade. Senão, no final, a gente pode bater um papo, tá? Eu sei que no virtual, às vezes, é mais difícil interagir, né? Então, fiquem à vontade aí, a qualquer momento, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma curiosidade também, eu não tenho problema em parar a apresentação para responder vocês, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Aí aquela pergunta, né, que a gente, acho que é a mais feita aí na pandemia, vocês estão vendo minha tela? Sim, professor. Maravilha. Então, eu deixei esse slide aqui, na verdade, a arte que a Tati fez, né, que está no evento, justamente para a gente começar e poder bater um papo, né? Como eu falei para vocês, eu sei que no virtual, às vezes, a gente não consegue interagir daquele jeito que gostaríamos, então eu também tenho algumas brincadeiras aqui que eu gostaria de fazer com vocês. E até para a gente quebrar o gelo e começar de uma forma, né, começamos com a música aí linda, acho que foi ótimo começar assim, né? Música é sempre bom, ajuda a relaxar, ajuda a concentrar, e aí, putz, né, me deu mais responsabilidade ainda de fazer algo muito bacana aqui. Eu queria então propor para vocês um quiz. Todo mundo já brincou de quiz, né, de perguntas ou respostas? Então, eu tenho esse quiz aqui para a gente brincar. Quem tiver aí o leitor de QR Code pode ler, vai funcionar. E quem não tiver, eu vou jogar aqui o site e o nosso código ali no nosso chat, para vocês poderem entrar lá e responder um negocinho para mim, tá bom? Vamos lá? Vamos ver se funciona? Deixa eu voltar aqui o QR Code. Joguei lá no chat também. Então, deixa eu voltar aqui na apresentação para ficar mais fácil. Então é para a gente entrar nesse site, né? Quem entrar no site, entra no site, vai pedir o código. Talvez vá até direto, nem peça o código. Mas se pedir o código, é só digitar esse código. E aí tem uma enquete lá, um quiz, que eu quero que vocês respondam para mim. Em 2, 3 minutinhos eu vou mostrar aqui o resultado em tempo real para vocês. Mas isso é para entrar agora, professor? Já, nesse momento, nesse minuto. É tipo prova, começou agora e preciso que vocês respondam. Se alguém tiver dificuldade, me avisa, porque durante a palestra eu vou ter outros desse, tá? Eu tenho. Diga. Eu queria saber o que significa aqueles 3 pontinhos. São, por exemplo, outros ou pode ser mais de uma daquelas opções? Poderia ser o que a sua cabeça estivesse pensando naquele momento ou que o seu coração estivesse pensando naquele momento. Então tá bom, já respondi. Show de bola. Okay. Posso colocar aqui já em tempo real? Jesus, eu não estou conseguindo entrar, meu Deus. Como é que eu entro? Não estou conseguindo. Você foi pelo site ou pelo QR Code?
fui pelo QR Code, eu não estou conseguindo entrar. Eu vou entrar pelo site, então. Tem muito que estão no celular, aí se entra no site, sai do Meet, fica mudo, sabe assim? Entendi. É isso que eu tô com medo de entrar pelo site, então. Eu vou sair do Meet. Não tô conseguindo entrar. Eu tô pelo celular, professor. Não tô conseguindo entrar. Mas não tem problema não. Tem bastante gente respondendo já aqui, ó. Vamos ver aqui. Vai, mas se for ter algum problema, é melhor não ir, né? Eu vou entrar pelo notebook no site, então volta o site lá que eu não achei, não tô vendo mais ele. O site eu coloquei no chat. Eu vou copiar aqui de novo, peraí. Tá. Pronto. Temos 24 respostas. Mas é bom, só para a gente aquecer. E aí os próximos vão ser mais tranquilos de vocês responderem. Juro que eu gostaria muito de perguntar para esses 3 que responderam 3 pontinhos por que responderam isso. Mas não vou fazer isso. Depois, no final, se a pessoa quiser se manifestar... Eu posso responder. Então me fala, por quê? Porque eu tô cansada e porque eu também tô interessada. Muito bom. Então, seria as duas, por isso que eu perguntei. Seria outras coisas ou seria 2 daquelas opções? Mais de uma daquelas opções? Ótimo. Então, só para vocês entenderem, durante a minha fala aqui, eu vou ter mais 3 brincadeiras dessa aqui, até para vocês poderem interagir comigo. Isso vai me ajudar, na verdade, a direcionar o nosso papo, tá? Aqui, gente, não tem certo ou errado, enfim, não vai valer nota, não cai na prova, mas é mais uma forma que eu encontrei aqui da gente interagir e de vocês também verem, né? Acho que é interessante vocês saberem um pouquinho também do que as pessoas pensam, já que é anônimo, né? Aqui ninguém vai precisar se identificar. Acho que é sempre uma forma legal da gente interagir, sem precisar cobrar que vocês falem, sem precisar que vocês se manifestem, né? Então, sexta-feira à noite, vi que o pessoal está bem cansado aí, é bem comum. Prometo que a palestra vai ser bem divertida, assim. Então, ninguém vai conseguir dormir aí, não. Até porque eu falo pra caramba, minha voz é alta, né? É grossa, então tenho certeza que vocês vão gostar aí da brincadeira. Até porque, como eu falei para vocês, aqui a gente vai trocar informações, trocar experiências. A ideia é contar um pouquinho da minha vida para vocês, o que eu já fiz, o que eu faço e tudo aquilo que eu espero e acredito no secretariado, né? Enfim, acho que é legal, acho que vocês entenderem aí como é que funciona a dinâmica. Para as próximas vai me ajudar bastante se vocês conseguirem responder. A gente está num número ótimo aqui, porque se não me engano a gente tem um pouquinho mais de 40 pessoas aí conectadas, né? 33 conseguiram responder, tá ótimo. Mas bom saber que tem muita gente ansiosa, curiosa, muita gente feliz, isso é bom, né? Professor, Oi. eu tentei entrar aqui, eu consegui entrar, eu respondi a primeira pergunta, só que aí fala assim, aguarde o apresentador mostrar o próximo slide. Atualizar, eu estou atualizando e não está mudando. Não vai mudar agora, porque é um outro quiz que eu vou fazer, que aí você vai entrar de novo e vai responder. Ok, então. Tá bom? Mas muito obrigado aqui por quem respondeu, acho que é legal entender aí como vocês estão nesse momento. Vamos lá, vamos começar a brincadeira aqui, vamos voltar para a minha apresentação. Muito bacana, obrigado a vocês, então vamos começar. Acho que todo mundo deve ter curiosidade de saber quem sou eu, né? E além de tudo aquilo que a Tati falou, eu gosto de me apresentar assim, ó. Eu sou esse menininho, sentado na escada, com uma cadeira de estrela, um tênis da época, né, de 30 anos atrás. E por que eu gosto de usar essa foto aqui, né? Eu costumo dizer que, na verdade, seria legal se todos nós conseguimos manter um pouquinho da criança que nós temos dentro da gente, né? Em que sentido? De ser curioso, de ser feliz, de querer brincar a todo momento, né? De buscar coisas boas, de buscar alegria, de buscar felicidade. Acho que com o tempo a gente vai perder um pouco disso, né? E gosto muito dessa foto porque eu costumo brincar que eu nasci com uma estrela, né? Nasci com uma estrela porque eu acho que na minha vida eu fiz tudo ser muito bom. E tudo que eu tenho hoje eu devo ao secretariado, devo a essa profissão ótima, maravilhosa que eu escolhi, né? E que não foi fácil, né? Acho que talvez os meninos aí do curso devem saber. Eu fui o primeiro homem, por exemplo, a me formar na FECAP, que é uma faculdade super tradicional em secretariado, né? Enfim, teve uma série de barreiras, uma série de problemas aí que eu enfrentei, digamos assim, que me fizeram ser mais forte e que fizeram que a minha história fosse mais bonita também. Então, eu gosto sempre de mostrar essa foto aqui, que eu acho que representa bem aquilo que eu sou, né? Então, eu busco ser uma eterna criança no sentido de ser um cara curioso, de ser um cara que quer sempre ir para frente, um cara que gosta de aprontar coisas boas, de procurar novidades, de ter novos conhecimentos e assim por diante. Então, quero muito que vocês, se vocês saíssem daqui hoje com a mensagem de que
talvez valha a pena sempre a gente despertar um pouco da criança que tem dentro de nós, eu já estaria muito feliz e tenho certeza que toda a minha fala valeria a pena, né? Além de falar quem eu sou como pessoa, né? Acho que é legal falar também, né? Aqui, na verdade, hoje eu tenho 36 anos, não tenho problema de falar a minha idade, sou casado com uma secretária executiva também, bem interessante isso, né? Tenho um filho, o Theo, é minha miniatura, se eu colocasse uma foto dele aqui, vocês vão ver que é igualzinho. Atualmente eu trabalho no Fleury, sou professor, né? E tem uma série de outras atividades aí que a gente vai passar um pouquinho aqui do lado, tá? Mas de maneira geral, esse é o Fernando. Gosto de falar dos meus hobbies também, eu tenho 3. Eu adoro café, vinho e cerveja. Então, adoro tomar os 3, claro, mas adoro estudar também, né? Saber a origem, por que tem aquele gosto, por que tem aquele cheiro, enfim. Acho que é legal sempre vocês conhecerem também os gostos pessoais aí, dos professores, dos profissionais, porque isso revela um pouco também de quem eles são. Aí aqui eu vou contar um pouquinho da minha história, não vou falar profissional, né? Não vou falar por todos os lugares que eu passei, mas vou dar uma ideia aqui, né? Então, eu começo a minha carreira como office boy, lá em 2002, nessa clínica chamada Nómina. Lá eu fui office boy, recepcionista, auxiliar administrativo, virei secretário e já numa curta carreira virei gerente nessa clínica, né? Então, foi uma experiência super legal, assim, bem interessante, a minha primeira experiência profissional, mas que me trouxe um conhecimento muito rico, né? Porque era uma empresa não muito grande, né? Uma empresa da área médica, onde eu tive a oportunidade de conhecer do começo ao fim, né? E acho que isso fez com que eu fosse um profissional já diferente no começo de carreira, que era talvez, de fato, colocar em prática aquilo que o curso de secretariado ensina para a gente, né? Que é ser um profissional polivalente, ou seja, ser um profissional que entende um pouquinho de várias áreas, né? E não ser aquele cara especialista que só cuida de uma determinada bolha, um determinado momento específico, uma determinada área específica, né? Então, acho que aqui foi um bom aprendizado e uma boa forma também de eu, de alguma forma, praticar o secretariado ali no mundo profissional, no mundo corporativo. Nesse mesmo tempo, né, eu virei diretor do sindicato da secretária do Estado de São Paulo. Minha aproximação com eles começou muito porque eu era o homem diferente do curso, né? E aí lembro que o primeiro contato que eu tive com eles foi justamente por isso, né? Que eles queriam saber por que eu estava fazendo o curso, por que eu queria ser secretário e tal. E aí nessa aproximação eu virei diretor, fui diretor até o ano passado, de 2008 até o ano passado, fizemos um bom trabalho lá. E acho que foi bom também que me conectou com muitas pessoas, com muitas empresas, e leva aí um carinho muito grande aí desse período que eu fiquei lá. Trabalhei em alguns grandes hospitais aqui de São Paulo, já como secretário executivo também, então Sírio-Libanês, Einstein, São Luís, Oswaldo Cruz, Edmundo Vasconcelos, entre outros menores que eu não coloquei aqui. Então, vocês podem ver que eu tive uma carreira, no começo de carreira foi bem na área médica, né? Uma área bem interessante e grande aqui em São Paulo. Por outro lado, é uma área que não paga muito bem, né? Então, não sei se aqui a gente tem alguém que trabalha na área médica, depois a gente pode até conversar sobre isso, mas é uma área que, infelizmente, ainda não valoriza tanto a nossa profissão. Mudou bastante, acho que melhorou bastante, mas ainda é uma área que não paga o que a profissão merece, eu diria para vocês, né? Seguindo aqui na minha carreira profissional, passei pela OAS, né, pela construtora, passei pelo aeroporto de Guarulhos, fiz lá o projeto do Terminal 3, passei pela Track and Field também, inclusive a gente tem loja da Track and Field em Cuiabá aí, né? Eu conheci Cuiabá através da Track and Field, fui várias vezes para aí, não sabia o que era calor, até pisar nessa terra, né? Hoje eu sei, então foi muito bacana também trabalhar na Track and Field, que eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro quase, porque eu era gerente de algumas lojas e cuidava dessa rotina das lojas, né? Então aqui é interessante falar também, no aeroporto eu fui secretário, né? Na Track and Field eu fui contratado como secretário executivo, mas com 3 meses de empresa, eles me pediram para assumir a gerência lá de algumas lojas, até acho que pelo bom desempenho, pelo trabalho que eu entreguei lá no começo da minha jornada, né? Então também é algo interessante, né? Às vezes a gente acha que o secretário, a secretária vai morrer, secretário, e acho que não é bem assim, né? Não estou falando que essa profissão é um trampolim, não é isso, mas acho que a gente pode sim evoluir na carreira. E a evolução pode ser, né, começar como secretária júnior, estagiária e tal, e chegar a secretária de presidência, e pode ser também uma evolução de ir para uma área correlata, para uma área parceira, ou até mesmo acumular, né, virar gerente, continuar sendo secretário, que existem alguns casos. Então, acho que é legal para vocês entenderem também que a carreira não acaba no secretariado, né, ela pode fluir dentro ou fora dele, ou às vezes até em paralelo, né. Continuando, eu passei por uma empresa de importação, né, de uma associação que trabalhava com importação de produtos eletrônicos também, que foi bem legal, a Bilume. A FECAP, que é onde eu estou até hoje, desde 2014,
Lá, então, eu leciono no curso de graduação e também de pós-graduação, graduação em secretariado executivo e pós-graduação em assessoria executiva. Antes da FECAP, eu tive algumas experiências também no curso técnico, na Sumaré, que é uma universidade aqui de São Paulo. Então, já estou lecionando há 10 anos, bastante tempo aí, como eu falo, cuidando das crianças, né? Eu sempre brinco no meu dia de aula, que para mim, quando eu entro na sala, são sempre crianças, né? Querendo ali aprender, querendo se desenvolver. Crianças, claro, no bom sentido, no sentido que eu comentei com vocês da foto, de ser curioso, de querer mais, né? De buscar mais. Então, eu trato meus alunos sempre como crianças, que é um jeito carinhoso aí que eu tenho desde que eu comecei a lecionar. Passei também pela BPSEC, que é a Associação Brasileira de Pesquisa e Secretariado, né? Lá eu fui secretário, também um período legal, conheci muita gente bacana, e acho que mostra um pouquinho do quanto eu sou envolvido aí com a área, né? Eu também sou conteudista da Uninter. O Uninter é uma faculdade que tem bastante curso EAD, bem forte em EAD. Eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas lá para eles, tanto no curso de graduação em secretariado, como na pós-graduação em assessoria digital, é um curso diferente que eles têm lá, que é bem interessante também. Então, ainda continuo fazendo alguns conteúdos para eles. E, por fim, estou no Grupo Fleury atualmente. Eu entrei também como secretário lá. Um ano como secretário, eu fui convidado para assumir a cadeira de governança corporativa. Governança corporativa é uma área que cuida basicamente de conselhos, comitês e diretoria executiva, né? Tem um pouco de secretariado também nessa cadeira, que é bem legal. Tem um pouco de jurídico também, que é interessante. E tem um pouco de governança mesmo, que é a área fim, né? E também no Grupo Fleury, em abril desse ano, no meio da pandemia, muito interessante isso, eu fui promovido e também acumulei a cadeira de gestão de riscos, né? Então, para vocês verem, como eu falei para vocês, né, como a carreira tem oportunidades interessantes para a gente, né? Então, toda a minha formação em secretariado, eu tenho mestrado em administração, com ênfase em finanças, né? Mas hoje no Grupo Fleury eu trabalho com governança, que tem muito de secretariado, e com gestão de riscos, né? E de alguma forma a gente não tem isso nem na faculdade, nem no técnico, mas é uma área que, na verdade, permeia ali um pouco do nosso trabalho, né? Acho que é interessante vocês notarem, já no começo aqui da minha fala, que a ideia é que vocês fiquem sempre em constante evolução. Ou seja, a ideia hoje aqui é deixar vocês com um ponto de interrogação na cabeça, que é, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso buscar mais, né? O que eu não faço hoje que eu posso fazer amanhã. Então, essa é a ideia aqui da minha fala com vocês. Sempre deixar em vocês um ponto de interrogação, no sentido de que vale a pena investir em conhecimento, vale a pena investir em cursos, vale a pena investir em carreiras diferentes, para que a gente busque aí, não só o reconhecimento profissional e financeiro, que é o que todo mundo quer, né? Mas acho que é ser feliz, né? Eu costumo brincar com meus alunos que, assim, eu amo muito tudo que eu faço. E acho que por isso que eu estou aqui. Talvez se eu não amasse aquilo que eu faço, se eu não gostasse muito de verdade daquilo que eu faço, talvez a minha carreira não tivesse sido tão brilhante. Quando eu falo brilhante, não é que eu estou querendo me gabar, não, tá? É porque, de fato, eu acho que eu tenho uma carreira bem interessante no meio secretarial, graças a Deus, construída com muito esforço, e que eu me orgulho bastante, né? Por isso que eu falo que é brilhante. Aqui gosto de contar uma curiosidade para vocês também. Desde que eu comecei lá a trabalhar na Nômina, que eu falei para vocês, eu nunca procurei emprego, digamos assim, né? Eu nunca tive a oportunidade de colocar um currículo na rua e ficar buscando entrevista e tal, porque todas as empresas que eu passei foram me indicando para as demais, né? Então, eu tenho isso de curioso também na minha carreira. Sempre que eu estava numa empresa ali meio desanimado, querendo trocar de emprego, alguém surgia para conversar, bater papo comigo, e aí as oportunidades foram surgindo. Então, acho que isso também é fruto de um bom trabalho, né, de uma carreira sólida, que demonstra ali que eu acho que as empresas que eu passei eu consegui entregar aquilo que os executivos e gestores precisavam e confiaram a mim, né? Então, acho que é uma história legal, uma história que é minha, mas pode ser de vocês, né? Eu acho que eu gosto muito de começar com esse slide justamente para isso, para mostrar para vocês que, para chegar onde eu cheguei, o que vocês precisam fazer? Querer muito, estudar, se dedicar e mostrar que vocês são capazes, né? Acho que esse é o lance legal da nossa carreira. A gente tem tanto conhecimento bacana quando a gente faz curso, seja técnico, seja da graduação, e às vezes a gente não consegue colocar em prática. A dica que eu dou para vocês, a primeira, digamos assim, é coloquem em prática tudo aquilo que vocês aprendem. Acho que os professores fazem isso com muito carinho e tentam preparar vocês para que vocês sejam os melhores dentro das empresas. E aí cabe a nós também querer mostrar que nós somos os melhores e podemos atuar de maneira não só diferenciada, que é o que eu entendo que o secretariado é, mas de maneira mais completa que muitos profissionais por aí, né? Quando eu falo mais completa é porque, com certeza, a formação de vocês ela é muito mais completa, eu diria, do que algumas formações que a gente tem, né? E aí não estou falando que a gente é melhor ou pior, né?
Tem gente que fala, mas o que é melhor, secretariado ou administração? Acho que não tem melhor ou pior. Tem aquilo que você se identifica, aquilo que você gosta e aquilo que te dá prazer. Então, geralmente os alunos que escolhem secretariado escolhem isso porque gostam de alguma forma, porque tem isso no sangue, eu brinco, né? Se bem que quando eu nasci, tenho certeza que minha mãe não falou, esse moleque vai ser secretário. Não, ela não falou isso, né? Eu aprendi isso com a vida, né? Acho que a vida me trouxe isso, eu gostava muito de conhecer, de entender como as empresas funcionavam, e isso me levou ao secretariado. Mas com certeza é uma carreira apaixonante, que pode fazer com que vocês alcancem voos muito altos, tá? Seguindo aqui, eu sempre brinco também, quando eu vou falar com os alunos, que eu gosto sempre de perguntar para o Google o que é secretariado, né? Eu não sei se vocês têm essa curiosidade de fazer de tempos em tempos isso, mas eu sempre gosto de trazer isso nas minhas conversas, nas minhas palestras, porque os resultados sempre mudam, né? Então, aqui, durante a semana, eu estava fazendo a palestra, fui lá no Google e digitei primeiro o que é técnico de secretariado. E trouxe aqui o primeiro resultado, tirando aqueles que são anúncios, né? Os anúncios ali de faculdades, de cursos e tal. Então, tem um site lá, aqui não importa qual é o site, que diz o seguinte, né? Que técnico em secretariado é talvez a forma mais rápida de fazer sucesso no mercado. Já começa bonito, né? Então, a forma mais rápida de fazer sucesso no mercado me interessa por isso. Aí, na segunda frase aqui, fala de novo, né? Que é talvez a melhor forma de entrar no mercado de maneira rápida, né? E oferece uma formação mais rápida e focada. Isso é muito interessante também, né? Quando ele fala aqui de formação mais rápida, é porque o curso técnico é menor que a graduação, né? Mas focada é interessante, né? Porque o nosso curso, de maneira geral, ele traz uma formação muito generalizada, né? Acho que esse focado que eles colocam aqui é focado em como funciona a empresa, né? Focada em atuar dentro da empresa e assessorar a empresa, seja qual for ela, seja qual for seu executivo, seja qual for o ramo que ela atua. Eu acho que isso é bem interessante, né? E aí, acho que o mais interessante aqui da definição que eu trouxe para vocês é essa última linha, essa última frase aqui, e eu vou fazer questão de ler porque eu achei muito interessante, né? Então, os interessados vão encontrar uma área que está fervilhando de oportunidades em diferentes tipos de empresa. O cenário ideal para quem está investindo em conhecimento. Acho que depois de uma frase dessa, eu poderia até acabar aqui a minha palestra, que com certeza a noite estaria completa, né? Não sei como está o mercado de vocês hoje, mas aqui em São Paulo eu tenho acompanhado bastante e, de fato, as empresas têm contratado muitos profissionais de secretariado, muitos mesmo, né? Então, mesmo aqui na pandemia, é claro, ali no começo da pandemia a gente teve um período mais difícil, né? Então, março, abril, até maio, né? Foi um pouco mais complicado, mas depois disso a gente teve várias pessoas sendo contratadas, mesmo ali a pandemia, né? Ainda estando do jeito que está, né? Até com mais restrições e tal. Então, se tem algo que pode deixar vocês felizes, já nesse momento, já nesse momento, é que vocês escolheram o curso certo, tenho certeza disso, tá? Seguindo, eu também gosto de fazer a mesma brincadeira com o secretariado executivo, por incrível que pareça, foi a mesma página que apareceu aqui a definição, né? E também acho que é bem interessante, né? Ele traz aqui, então, a definição falando que, né, são profissionais com assessoriais executivos de alto escalão. Então, alto escalão, geralmente a gente está falando aí de gerente, diretor, presidente, vice-presidente, né? Acho que isso é bem interessante, né? Eles trazem uma frase aqui também, a palavra não é a melhor, mas que eu gosto bastante, que eles falam o seguinte, né? O secretário executivo é um coringa dentro das empresas. E isso acho que tem se tornado cada vez mais real, né? No sentido de que muitas vezes as empresas estão promovendo um profissional, ou deslocando esse profissional para outras áreas que não é a área de formação, e esse profissional consegue dar conta do recado. Então, acho que isso é bem interessante, né? Esse fato da gente começar a ocupar espaços que antes talvez não fossem do secretariado, né? Então, isso é muito legal mesmo, né? Aí eles continuam falando aqui que esse profissional faz desde coisas simples, né? Como a redação de um e-mail, até organização de equipes, grandes eventos e assim por diante, né? E, de fato, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Eu já tive a oportunidade... Bom, e-mail a gente responde o dia inteiro, né? Sendo secretário ou não, né? A diferença é que vocês e eu, como secretários que somos, com certeza temos um poder aí extra de fazer e-mails mais bonitinhos, e-mails mais formais e e-mails mais profissionais, né? E acho que a organização de equipes, eventos, entre outras coisas, são coisas que a gente vai passando ao longo da vida e vai aprendendo. E é muito interessante, né? Acho que o legal também dessa profissão é que ela nos permite trabalhar com diferentes pessoas, diferentes estruturas, e isso traz um ganho de conhecimento, um ganho profissional muito grande, né? Aí comenta aqui que às vezes é uma rotina meio atribulada, muitas vezes tensa, e de fato, acho que a gente tem momentos ali mais tensos mesmo, mas acho que é isso que faz a profissão ser legal, é isso que faz a gente gostar disso, né? Acho que isso que traz um pouco de adrenalina, é saber que a gente não trabalha com uma rotina ali pré-fixada, ou seja, a gente tem sim uma rotina, a gente tem sim
atribuições ali que são corriqueiras, mas a gente tem muita coisa nova, né? Então, todo dia a gente está aprendendo algo, fazendo algo novo, mudando um pouco ali o nosso caminho, a nossa forma de atuar. E aí, depois disso, né, fala que é uma grade curricular bem abrangente, que eu já falei bastante para vocês aqui. Confesso que hoje, se tivesse que escolher uma graduação, eu escolheria de novo o secretariado executivo. Eu acho que a possibilidade que ela nos dá de conhecer a empresa como um todo é muito legal. Eu acho que nenhuma outra formação, e aí, de novo, né, não é porque eu estou falando que o nosso curso é o melhor, apesar de ser, mas acho que nenhuma outra formação garante que a gente tenha um conhecimento tão apurado assim, de como uma empresa funciona, né? É conhecer um pouquinho de cada engrenagem que tem ali na empresa para que a gente consiga se sair bem aí nos mais diferentes níveis, né? Então, isso é bem legal mesmo, né? E aí fala que, enfim, o nosso curso é oferecido seja no técnico, no tecnólogo ou na graduação. Seguindo aqui, né, eu falei, bom, já que eu fiz essa brincadeira de buscar o que é secretariado, eu fiz uma brincadeira também de buscar vagas de secretariado, né? Porque às vezes vocês estão pensando agora, putz, ele falou tão bem, mas eu nunca consegui emprego, tá difícil conseguir uma oportunidade e tal. Então eu resolvi pegar o LinkedIn, que é uma rede social aí que eu acho que todos conhecem, né, de profissional, digamos assim, né, uma rede profissional, e joguei lá o termo secretária, tá? Para os meninos aqui, me desculpem, mas infelizmente as empresas não colocam secretário ainda, né? Infelizmente as empresas têm uma cultura de usar ainda esse termo no feminino e tal. A gente passa por uma coisa cultural, né, meninos? Acho que aqui a ideia não é que a gente fique debatendo se é preconceito, se não é, mas acho que, de maneira geral, a gente vive num mundo, né, uma sociedade muito machista, e isso também é um efeito, parte disso, né, desse feminismo que a gente tem no secretariado, é também um efeito dessa sociedade machista que a gente vive, né, porque os homens acham que o fato de servir no sentido de assessorar alguém, de ajudar alguém, é coisa de mulher, né? E acho que não tem isso, tá? Só para vocês entenderem aqui, o meu pensamento é sempre que o bom profissional não tem sexo. Então, se a gente pudesse ter um profissional metade homem, metade mulher, com certeza ele seria o melhor possível, né? Como a gente não tem isso, então a gente ainda vai viver com alguns probleminhas, digamos assim, apesar de eu, Fernando, não achar que é problema, né? E até tem umas histórias interessantes, eu lembro que logo no começo de carreira, quando eu deixava meu currículo nas plataformas, às vezes eu recebia uma outra ligação e perguntava assim, eu poderia falar com a Fernanda? Eu falava, não, acho que você ligou certo, ligou para o Fernando. Não, aqui é uma vaga de secretário e tal, acho que é Fernanda. Então, enfim, passei por algumas coisas assim também. E até pior, né, de chegar numa empresa ali que me chamou para a seleção e tal, e no momento da seleção a pessoa falou, mas era só para menina e tal. Enfim, coisas que eu passei aí que eu não julgo como preconceito, eu não acho que isso as empresas fizeram de caso pensado, mas de fato atrapalham os meninos aí, talvez os meninos tenham uma barreira a mais para entrar no mercado, o que pode ser muito bom, né, porque a gente cria uma casca, e isso faz com que a gente se torne um profissional também mais parrudo ali, né. Então, voltando aqui, eu joguei no LinkedIn lá, a palavra secretária, que é a mais utilizada para vagas aí da nossa carreira, né, da nossa profissão, e vieram algumas respostas, né. Aqui eu até dei um foco maior, olha, uma pesquisa ali simples que eu fiz, então a gente tem 938 vagas para secretária ali divulgadas no LinkedIn, né, o que mostra de fato que a nossa profissão ela é bem procurada, né. É claro que aqui a gente está falando dos mais diversos níveis, né, então provavelmente aqui a gente tem estagiário, a gente tem empresas procurando técnicos de secretariado, empresas procurando secretários executivos sem experiência, com mais de 20 anos de experiência, para atender diretores, presidentes, gerentes, que falem 1, 2, 3, 4 idiomas. É claro que aqui a gente tem tudo isso, né? Mas a ideia aqui é mostrar para vocês o quanto a nossa profissão, o quanto a nossa carreira tem espaço no mercado. E se eu fosse, Fernando, mas se eu digitar administrador no LinkedIn, pode ser que saia 5 mil vagas, né? Concordo que talvez até saia mais vagas, né? Mas se vocês forem pensar, o administrador ele atua em muito mais áreas da empresa, né? Então, numa empresa a gente pode ter, sei lá, inúmeros administradores, né? Mas dificilmente a gente vai ter um número muito grande de secretário e secretária, o que mostra, na verdade, que esse número é muito relativo, né? Então, às vezes você tem empresas enormes com 2, 3 secretárias ali que atendem basicamente o alto escalão de fato, né? Que é um presidente, um vice-presidente, um diretor mais importante. Então, acho que o número que a gente encontra aqui é bem expressivo, né? Então, 938 vagas aqui dentro do LinkedIn é um número bem expressivo que mostra que a nossa carreira, de alguma forma, está em alta e que existem vagas, né? Basta a gente procurar, se dedicar, que em algum momento a gente vai conseguir aquela oportunidade legal, aquela oportunidade bacana. E aí, aqui, eu gostaria de fazer um parêntese, a gente vai fazer uma outra brincadeira daquela que eu já propus para vocês, que é
sobre o LinkedIn. Eu não sei se vocês sabem, mas o LinkedIn, no ano passado, já foi a rede social mais utilizada para divulgação de vaga e contratação de funcionários, né, de colaboradores. Então, se você não conhece o LinkedIn, ou se você não tem um perfil muito bom, talvez esse seja o momento de você repensar isso e dar aquela turbinada bacana no LinkedIn. Mas para eu entender um pouquinho mais sobre isso e a gente poder bater um papo mais específico sobre o LinkedIn, eu tenho mais uma brincadeira dessa aqui. Esse aqui, o link é diferente, eu vou mandar de novo lá no chat para vocês poderem responder para mim. Eu já volto aqui com o QR Code, só um segundo. Maravilha, vou dar uns minutinhos aqui para vocês responderem e já coloco também aqui o resultado em tempo real. Hein, professor? Oi! Em relação ao LinkedIn, eu tenho essa grande dúvida em como melhorar a minha apresentação dentro do LinkedIn. Eu busco olhar outros perfis, não é, para tomar como base, como uma experiência, para deixar o meu mais ou menos de acordo com os demais, entendeu? Mas eu tenho sempre essa dúvida, o que fazer para poder melhorar o meu perfil lá dentro do LinkedIn? Legal, eu vou falar um pouquinho disso aqui. Bacana você ter falado isso. Acho que é uma dúvida não só sua, tá? Às vezes até eu mesmo, quando vou, enfim, não que esteja procurando emprego, né? Mas eu acho que é uma rede que a gente tem que deixar sempre atualizada, porque a gente nunca sabe quando a oportunidade vai pintar, né? Né, para dar uma sapeada, como por assim dizer, né? Para vasculhar, para mexer, para fuçar, né, para ver o que está se passando, o que está acontecendo lá dentro, o que está rolando lá dentro da rede social, para eu ficar mais atualizada, né? É um bom caminho, é um ótimo começo. Tento me interagir também com outras pessoas assim, com currículo bem assim, espetacular, como eu posso dizer, né? Como o seu, né? Que é um espetáculo, o seu currículo, está de parabéns. Um dia eu chego nesse padrão FIFA. Né? Você vai passar, você vai ser muito melhor que eu tenho certeza. Vamos ser, professor, se Deus quiser. Aí eu faço esse tipo de pesquisa, né? Eu olho, busco, fuço, tento interagir com algumas pessoas que sejam interessantes para o meu crescimento profissional. Mas a gente sempre fica com essa pontinha de dúvida, não é? De como fazer para melhorar, para ser mais atrativo o nosso perfil. Legal, vou falar um pouquinho disso aqui, tá? Maravilha. Professor, eu também vejo o LinkedIn como uma forma da gente se inovar, principalmente nesse momento de confinamento. Eu aprendi tanta coisa nesse LinkedIn que eu maratonei nele, professor. É tantos temas, tantas coisas assim muito interessantes sobre o futuro do mercado de trabalho, sobre as carreiras que estão em alta, sobre aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que já não vai mais existir. Professor, para você ter noção, esses dias eu olhei no LinkedIn sobre profissional dos soft skills. O que é isso? E fui pesquisar e através do LinkedIn eu conheci algumas instituições e participei do curso. Eu achei ele um ótimo, e sem falar que ele tem cursos gratuitos também, como Excel, entre outros. Ótimo, acho que esse depoimento seu foi maravilhoso, até vai economizar um pouco da fala que eu traria aqui, que é um pouco disso, né? A gente usar também o LinkedIn como uma ferramenta de aperfeiçoamento. E acho que ninguém comentou, mas acho que o terceiro tripé, né, além disso que vocês comentaram, né, de ter um currículo legal, de me aperfeiçoar, é que é uma rede ótima para a gente manter bom relacionamento com as pessoas, né? E aí esse bom relacionamento é, de fato,
eu acho que é aquele coleguismo profissional, né? Ou seja, manter pessoas da mesma profissão na minha rede, sempre manter um oi, um tudo bem, um parabéns, um elogio para quem ali foi contratado, mudou de cargo, foi promovido. Acho que a rede nos ajuda a fazer isso nos ajuda sempre a ampliar a nossa rede de relacionamento. E aqui, gente, relacionamento é tudo, né? Lembra que eu falei para vocês lá no começo que eu não tive oportunidade de procurar emprego de fato? Com certeza é porque eu era muito bem relacionado, né? E aonde eu passei, eu consegui criar laços tão legais que as pessoas, mesmo eu trabalhando com elas, tinham essa bondade, digamos assim, eu tinha essa proatividade de me indicar para outras empresas, né? Então, acho que o LinkedIn nos permite não só expor aquilo que a gente ou seja, o nosso currículo profissional, deixa a gente aprender também, né? Ou seja, com cursos, com temas, com artigos, com relatórios e tudo aquilo, e permite também que a gente faça esse relacionamento virtual, né? E como a colega aqui trouxe para a gente, acho que nessa época assim de pandemia, de confinamento, onde a gente fica mais em casa, mais no celular, mais na internet, tentem reservar aí um tempinho do dia para mexer no LinkedIn. E aí, quando eu falo um tempinho, não é 2 horas, não é nada disso, não. Mas às vezes você fala, puta, cara, todo dia eu vou entrar 10 minutos no LinkedIn, ler uma página, ver o que meus amigos estão fazendo, ou vou procurar todo dia eu vou procurar alguém para me conectar, para poder aprender, tentar me relacionar e tal. Então, a ideia aqui, quando eu trago o LinkedIn para vocês, é justamente essa, né? Então, primeiro, só para eu sair aqui dessa página, essas 16 criancinhas lindas que não têm LinkedIn vão fazer ele amanhã. É promessa, é dívida, na verdade. Se não fizer, vai cair o cabelo, vai cair a unha, tá bom? É praga do professor aqui. Então, essas 16 criancinhas que não têm LinkedIn, tem que fazer, por favor, ontem. E pode me colocar lá no LinkedIn de vocês, que eu vou ser o primeiro a curtir vocês, a, enfim, recomendar e assim por diante. Essa é uma outra coisa legal, né? Quando a gente tem LinkedIn e tem colegas ali nossos, eu consigo recomendar meus colegas, né? Então, eu posso dizer que você sabe muito de Excel, que você sabe muito de Word, que você é um bom profissional que domina a inteligência emocional, é um bom profissional no que diz respeito à comunicação. Então, isso é muito legal também, dar um up no currículo, né? Mostrar que outras pessoas recomendam o seu trabalho. Então, isso também é bem interessante, acho que você tem que começar a estimular um pouco isso na rede de vocês. O pessoal que precisa melhorar, fica a lição de casa aqui de talvez, né, me buscar aí no LinkedIn, eu estou lá como Fernando Camargo, e a gente pode bater um papo aqui, né? O meu LinkedIn, assim, não é o melhor do mundo, eu não tenho essa pretensão, até ele nem está tão atualizado como eu gostaria, mas acho que lá no LinkedIn é uma forma legal da gente manter contato e sempre conversar sobre a carreira, né? Então, se vocês tiverem uma dúvida, professor, mas eu coloco assim no LinkedIn, coloco assado, você acha que essa experiência eu devo colocar ou não? Então, também é uma rede super legal para a gente trocar informações, bater um papo, e para eu saber também um pouquinho do andamento aí da vida de vocês, quem se recolocou, quem mudou de emprego, quem vai precisar de um secretário pode me contratar, estou sempre à disposição, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, para vocês que têm LinkedIn aí e precisam melhorar, por favor, me adicionem lá também para a gente poder bater um papo. E achei legal. Oi. Fer, desculpa, tem uma pergunta aqui do Alexander, né? Ele falou assim, para ter um bom perfil profissional no LinkedIn, precisa ser premium. Não sei se é premium ou premium, né? Premium. Na verdade, não. Na verdade, não. O seu perfil independe do premium. O premium vai deixar você ter algumas funções que hoje a versão gratuita não tem. Então, quando você é premium, por exemplo, você consegue ver quem olhou o seu perfil. Ou você consegue ter acesso a algumas vagas que as empresas publicam só para aqueles profissionais que são premiums, né? O premium é uma assinatura do LinkedIn, não é uma assinatura também muito cara, acho que são R$30 por mês, R$40 por mês. Eu só indico para, assim, se a pessoa de fato está muito focada em conseguir um emprego através do LinkedIn, vale a pena porque quando você se candidata às vagas, os premiums geralmente eles tem um degrau acima, digamos assim, eles estão num andar superior, assim. Mas eu diria que a maioria das empresas contratam sem olhar para isso, tá? Então, ter o premium pode ser um diferencial, mas não é um diferencial, né? Na maioria das vagas, na maioria das empresas não tem esse requisito. Então, o premium é legal só para a gente aprender a explorar um pouco mais o LinkedIn. Então, aí vai a dica para vocês, tá? Vocês podem ser premium durante 1 mês de graça. Então, também façam esse teste lá, acho que vale a pena, tá? Se cadastrem, ativem a versão premium do LinkedIn, olhem tudo que ele pode oferecer para vocês. Quando ele for cobrar de você lá no 29º dia, você cancela a assinatura e um dia, se você achar que vale a pena, você volta a pagar por ele, né? Mas, enfim, a continuação aqui da minha fala, eu vou falar de algumas dicas que a gente pode usar, não só para o LinkedIn, mas para a carreira, né? Mas o nosso perfil ele pode ser ótimo, independente da gente ter a versão paga ou não, tá?
Beleza. E aí, só terminando aqui essa brincadeira que a gente fez, gostei muito de já ter 2 pessoas aqui que conseguiram trabalho aí, uma oportunidade através do LinkedIn, né? Que legal. Espero que, na verdade, num próximo encontro nosso, essa barra aqui da direita seja maior que as outras 2. E aí, gente, tenho certeza, tá? O LinkedIn, esse ano, e não sei se esse ano por conta da pandemia, mas a partir do ano que vem, assim, vai ser massivamente usado pelas empresas, tá? As empresas já têm usado de uma maneira bem fervorosa, eu diria para vocês, mas eu diria que nos próximos 5 anos, essas sites que a gente conhece de vagas, Cato e assim por diante, esses sites aí vão perder cada vez mais a expressão e o LinkedIn tende a ser a rede social oficial para as empresas contratarem os profissionais. Então, de fato, eu queria que vocês olhassem com muito carinho para o LinkedIn. Sem contar que ele é muito fácil de usar, né? Quem não tem ainda, dá para usar app no celular, dá para usar na internet, é muito fácil, é muito tranquilo. Então, conto com vocês, hein? Professor, eu que coloquei que eu não tive oportunidade de emprego no LinkedIn, mas eu tive a oportunidade de ter muitos cursos, muitas lives, participei de seminários, workshops online, que trouxe uma grande repercussão para o meu currículo, que enriqueceu o meu conhecimento. Que bacana. Isso é uma oportunidade, né? É uma oportunidade, porque antes, quando a gente estava com aula presenciais, era um pouquinho mais complicado, né? A gente trabalha 8 horas por dia, à noite tem aula. Então, com essa pandemia, ele facilitou mais as empresas. Eu também gosto bastante de acompanhar as empresas, ver qual é o ramo que ela segue, ver qual que são as suas perspectivas nas contratações. É isso mesmo, acho que o LinkedIn, de fato, deixa a gente fazer isso, né? Isso é bem legal. E obrigado por ter compartilhado aqui com a gente, né? E aí, acho que, respondendo um pouquinho do que vocês levantaram aí, né? Como é que eu faço para ser o cara ideal, né? Como é que eu faço para ser o profissional perfeito ali no LinkedIn ou na minha vida, né? Existe esse cara? Aí eu trouxe uma brincadeira aqui com vocês, que foi uma capa da Você S.A., que diz que, enfim, o mito do profissional perfeito, né? E aí tem umas brincadeiras muito interessantes aqui, né? Que eles colocam aqui, ó. Já vem com MBA, fala inglês, alemão e mandarim, né? Funciona 24 horas, compatível com baixo salário. Umas brincadeiras, assim, bem interessantes, né? E aí, o que eu vim dizer para vocês? Existe profissional perfeito? Não. Existe profissional que vai ser o mais adequado para aquela empresa, para aquela vaga que surgiu naquele momento. Então, perfeito a gente nunca vai ser. Assim como as empresas também nunca vão ser, né, gente? Não adianta a gente sonhar aqui que, eu vou dar um exemplo, né? Meu sonho é trabalhar, sei lá, numa grande empresa X. Essa empresa não vai ser perfeita. Pô, eu posso realizar meu sonho, pode ser muito legal, mas tenho certeza que eu vou ter problemas lá também, né? Então, a ideia aqui é trazer para vocês o seguinte: já que não existe o cara perfeito, não existe o profissional perfeito, o que eu tenho que fazer para ser um cara bom, para eu estar ali dentro sempre das buscas, né? Para ser um cara, né, bem visto pelas empresas, uma pessoa que tem um currículo interessante e tal. Acho que o primeiro passo que vocês já deram é buscar formação, é buscar conhecimento. E aqui eu vou falar de algumas competências que, de maneira geral, as empresas sempre buscam nos profissionais, tá? Eu não vou, assim, ser exaustivo nelas, mas eu queria muito que vocês, de alguma forma, prestassem atenção e depois trabalhassem um pouquinho em cima delas, que são competências que, de fato, as empresas têm buscado aí na maioria dos profissionais, não só no secretariado, mas nos secretários e secretárias, mas em outros também, tá? Então, vamos falar um pouquinho delas aqui. Vou começar ali por cima, flexibilidade, né? Quando a gente fala flexibilidade, eu trouxe até o desenho ali de uma pessoa fazendo, talvez, uma posição de yoga, não sei, não sou muito especialista nisso, mas a ideia da flexibilidade é que você conseguir se adaptar a cenários diferentes de maneira muito rápida. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso para a gente, né? Então, provavelmente aqui a gente tem exemplos de pessoas que nunca trabalharam de casa, nunca fizeram home office, né? E foram obrigadas a fazer de um momento para o outro, assim, né? Então, acho que flexibilidade é tudo. E aí, entenda a flexibilidade como se adaptar a mudanças de maneira muito rápida. Eu acho que cada vez mais as empresas vão mudar e cada vez mais a gente vai ter que ser mais rápido em acompanhar essas mudanças, tá? Então, flexibilidade, eu diria que é a número 1, assim, hoje que as empresas têm buscado. E dá para saber se a pessoa é flexível ou não, professor, numa entrevista? Dá. Nas entrevistas, eles fazem realmente aquelas entrevistas por competências, né? Acho que também muitas pessoas já passaram por isso aqui, que é quando você fala alguma coisa que você fez, ou que você gosta, ou enfim, algum comentário, e aí o entrevistador fala, mas me dá um exemplo, né? De, enfim, quando você foi flexível, por exemplo. É esse tipo de entrevista que a gente chama de entrevista por competências, né? Que a pessoa vai querer entender se você de fato fez aquilo ou não. Ou seja, você vai ter que mostrar como você fez para o entrevistador entender se você tem aquela competência ou não, tá? Então, flexibilidade, número 1 da lista. Número 2 aqui, comunicação, né? Aqui eu até trouxe uma fotinha com comunicação de qualidade.
Acho que quem não sabe se comunicar está sempre 10 passos atrás. E saber se comunicar é escrito, oral, hoje em dia por WhatsApp, videoconferência e todas essas tecnologias, essa gama de coisas diferentes que aparecem na nossa vida, né? Então, saber se comunicar é importantíssimo. E aqui, saber se comunicar, a dica que eu dou não é só saber escrever, saber falar, né? É saber falar com o chão de fábrica, então com as pessoas mais humildes da empresa, e saber falar também com o presidente, né? Acho que é saber usar a linguagem certa no momento certo com a pessoa certa. Então, comunicação é isso, tá? Agilidade, acho que tem muito a ver ali com flexibilidade, né? Mas agilidade no sentido de ser proativo, de ser rápido, de entender rápido, né? De entregar de maneira rápida e eficiente aquilo que a gente precisa, né? Então, eu brinco que a agilidade está sempre ligado. Não necessariamente agilidade é sinônimo de rapidez, né? Mas é sinônimo de estar ligado, de estar antenado, né? De se aperfeiçoar, de aprender cada vez mais, na nossa profissão, acho que é muito importante ler jornal, ficar ligado nas mídias, né? Para saber o que aconteceu no mundo. Afinal de contas, às vezes algo que aconteceu na China, que a gente acha inexpressivo, pode afetar, sim, aqui o Brasil e os nossos negócios, né? Aí, depois tem uma fotinha ali do curioso, né? Que é essa fotinha ali em cima. É o que eu já falei para vocês, eu queria muito que vocês saíssem daqui com isso na cabeça, sejam mais curiosos, né? Tentem buscar coisas diferentes, achar soluções diferentes, buscar cursos diferentes, conhecimentos diferentes. Acho que o mercado tem, assim, cada vez mais buscado isso nas pessoas também, pessoas que saem do normal, que saem da caixinha, né? Que pensam fora da caixinha, tá na moda falar agora. Tem que ser competitivo, acho que isso faz parte também, né, do mercado. Então, se você não tem uma grande ambição, se você não quer alcançar um lugar maior, provavelmente você vai ser passado para trás, e as empresas não gostam disso, né? Elas gostam de pessoas que, de fato, querem mais, querem um lugar melhor, querem alcançar uma posição melhor, uma empresa melhor. Eu acho que isso é muito bem visto pelas empresas, né? Aí, só um detalhe aqui, não confundam, né, competitividade com atropelar os outros, né, com passar por cima dos outros. Competitividade é, de fato, fazer entregas bem feitas, né? E mostrar para os seus gestores, para os seus pares, que você consegue muito bem entregar, que você tem esse conhecimento, que você, de fato, pode assumir mais responsabilidade. Iniciativa, eu acho que está ligado com tudo que a gente comentou aqui, né? Ter iniciativa é essencial. Aí talvez surja aquela pergunta, professor, então quando eu vou fazer uma entrevista que alguém fala, quem pode ser o primeiro, tem que sempre levantar a mão? Não sei, né? Não sei se a resposta certa é sempre levantar a mão. Mas eu diria que a gente nunca pode ser muito passivo, né? Acho que a gente sempre tem que mostrar que a gente está ligado, que a gente está dentro, que a gente está evoluindo, que a gente pode contribuir de alguma forma, né? Adaptabilidade, que eu acho que tem a ver ali com flexibilidade, com agilidade, com iniciativa, ou seja, não importa qual é a empresa, qual é o gestor, qual é o ramo, qual é a dificuldade, qual é a minha dificuldade, mas eu vou ter que me adaptar e fazer com que aquilo aconteça e a minha entrega de fato seja a melhor possível. E a última, que eu gosto muito, que eu acho que a gente deveria usar para a vida, né, apesar de algumas pessoas não usarem para nada, é que gentileza gera gentileza. Eu acho que ser gentil faz parte da nossa educação. Ser gentil transforma a gente em pessoas melhores, né? Em pessoas benquistas, em pessoas agradáveis, onde as empresas querem que a gente esteja lá dentro, justamente porque somos gentis e conseguimos fazer essa conexão entre áreas, entre pessoas, entre iniciativas, né? Então, ser gentil abre uma série de portas para a gente, tenho certeza disso. Acho que o curso prega muito isso, o curso faz com que a gente, de alguma forma, consiga evoluir nesse sentido, mas ser gentil, com certeza, é muito bom. E a gente fala assim, professor, mas isso é normal, todo mundo, né? A maioria das pessoas é gentil. Diria para vocês que não, no mundo corporativo falta muito gentileza. E eu acho que o secretariado tem isso, assim, muito no sangue e faz com que a nossa profissão, de alguma forma, também seja muito bem quista aí pelas empresas e venha ganhando espaço, né, cada vez mais espaços aí no mundo corporativo. Seguindo aqui, tem mais uma brincadeira. Essa aqui é do último link que eu mandei para vocês. Então, por favor, quem quiser usar o link é esse último que eu mandei no chat. E quem quiser usar o QR Code, fique à vontade. Vou dar um minutinho aqui e já coloco as respostas na tela. Tati, se estiver comendo muito tempo aí, briga comigo, tá? Pode deixar, que isso aí eu sou expert nisso. É a mesma pergunta? Não é não. Deixa eu mudar lá. Não mudou ainda, né? Vamos mudar. Agora vai mudar. Deixa eu voltar ali se alguém quiser usar o QR Code.
Manda o link para a gente, Fer. É o mesmo, esse último que eu mandei, mas manda de novo, sim. Ah, é o mesmo? Tá bom, desculpa. Mas eu mando aqui de novo, não tem problema. Tá. Beleza. Na segunda opção é forma de trabalho. Deixa eu ver aqui. Isso, é forma. Ah, aquela gafe de professor, né? Olha que interessante. Várias pessoas conseguiram uma oportunidade na pandemia, que legal. Ô, Tati, aqui uma curiosidade. Aí a gente tem, acho que um número grande de pequenas empresas também que contratam provavelmente os alunos e tal, né? Ou não? Sim, aqui tem e bastante estágio. Mais estágio do que... Por exemplo, nossos estudantes, eles não ficam sem estágio. Tem várias oportunidades de estágio. Empresas pequenas aqui, né? Que a gente não tem empresa grande aqui. Sim, muitas empresas grandes, né? Infelizmente. Legal. Não, porque quando a gente vê ali um número grande até de pessoas achando que nada mudou, geralmente nas empresas menores, de fato, as rotinas não mudaram tanto, né? Nas grandes empresas, a rotina mudou assim, da água para o vinho, né? Foi uma mudança radical. Mas, de fato, pequenas empresas geralmente têm mudanças menos expressivas, eu diria, né? Muito legal, gente. Acho que era isso que eu esperava, assim, né? Provavelmente alguém mudou alguma coisa na rotina ali, na forma de trabalhar, né? E é o que eu esperava como resposta ali maior mesmo, né? Infelizmente, teve as pessoas que perderam emprego aí, né? É a minoria, mas infelizmente a gente teve isso mesmo, né? E acho que essa pandemia trouxe algumas visões diferentes para a gente, né? Tudo que eu falei para vocês, aquelas competências ali, estão muito linkadas nisso, né? Acho que a pandemia também cobra muito que aquelas competências sejam mais afloradas nos profissionais, né? E aí a minha fala aqui, ela é toda linkada, tá? Tudo que eu tenho falado aqui é como se eu estivesse brincando de traçar um caminhozinho aqui que vocês deveriam seguir, ou deveriam pensar, pelo menos refletir sobre, né? E por que eu fiz essa pergunta aqui na pandemia, né? É bem possível que a nossa rotina de trabalho, ela mude bastante aí, né, nesses próximos anos, eu diria para vocês, né? E aí eu queria também, não só falar de competências aqui, mas falar também de algumas coisas que a gente deveria explorar, e até pela pandemia e tal, que vocês acho que precisam sempre refletir, né? Aqui trouxe um desenho interessante que eu acho legal, né? Que é como se o vírus tivesse infectado aí o nosso mercado financeiro, né? E de alguma forma foi um pouco disso, né? Acho que esse vírus, essa pandemia, ela não foi só a doença das pessoas, digamos assim, né? A saúde, mas foi a saúde das empresas, a saúde mental das pessoas, né? Então foi algo que afetou, acho que radicalmente, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, né? E talvez aquele profissional que a gente tinha há um ano atrás, ele seja pelo menos metade diferente agora. O que eu queria trazer aqui para vocês, a gente falou um pouquinho das competências do profissional ali, do profissional que é perfeito ou não é, eu disse para vocês que não, de algumas competências que a gente deveria trabalhar, e aqui eu trouxe uma comparação, isso aqui é um fórum mundial, né, que ele traz essa comparação para a gente, das 10 top habilidades ali em 2015 e das 10 top habilidades agora em 2020, né? Então, ali em 2015, eu não vou passar por todas, né? Mas olha que interessante, né? Então, a gente tem 3 habilidades que saíram da lista. Uma é relacionamento com os outros, e aí acho que esse relacionamento com os outros tem tudo a ver com empatia, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Outra é controle de qualidade, olha que legal, né? Então, em 2015, a gente olhava muito o técnico, né? Se a pessoa fez certo ou fez errado, né? Assim, sendo bem objetivo, né? E talvez esse controle de qualidade não seja tão importante hoje em dia, né? E o escutativa, que também caiu ali na lista, escutativa eu diria para vocês que é pré-requisito, né? Se a gente não sabe escutar, provavelmente a gente não sabe falar, não sabe escrever, não sabe se comportar, e com certeza é um profissional que o mercado não está buscando.
Então, chamei a atenção aqui da lista de 2015 sobre isso, né, sobre essas 3 habilidades que caíram. Aí aqui em 2020, na lista de 2020, vou passar rapidinho por elas, mas só para vocês entenderem que aquelas competências que eu falei no passado ali, nos slides anteriores, estão muito conectadas aqui, né? Então, ó, habilidade top, número 1, solução de problemas complexos. Para solucionar problemas complexos, o que a gente precisa? Ser flexível, ter adaptabilidade, ser ágil, né? Ser curioso, né? Então, acho que assim, aqui para vocês refletirem, na verdade, as empresas não querem mais pessoas especialistas, né, em um determinado assunto. Elas querem pessoas que consigam resolver problemas. Se aqueles problemas são específicos, talvez a gente precise de uma pessoa mais específica. Mas a maioria das vezes esses problemas não são tão específicos assim, né? Então a ideia é que a gente consiga conectar pessoas, conectar temas, conectar ideias para que os problemas sejam resolvidos. Pensamento crítico, acho que isso é algo que o mercado tem cobrado há bastante tempo e tem ficado cada vez mais em alta, que é pessoas que de fato pensem. Eles vão falar assim, professor, como assim? Todo mundo pensa. Infelizmente não, né, gente? Acho que a gente tem muitos executores no mercado de trabalho. E as empresas estão buscando pessoas que, na verdade, não só executem, mas que pensem qual é a melhor maneira de executar, a maneira mais eficiente, a maneira mais clara, a maneira mais fácil, e assim por diante. Criatividade, acho que eu já falei bastante disso, né? Queria muito que vocês ficassem com essa palavra na cabeça. Ser criativo não é inovar, fazer coisas novas, né? É, às vezes, fazer diferente, fazer de uma forma mais ágil, de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida. Então, fiquem com isso na cabeça, sejam criativos. Questão de pessoas, eu diria que é trabalhar com pessoas, entender pessoas, conversar com pessoas. Por incrível que pareça, ainda tem alguns profissionais que acham que o problema do mercado de trabalho são as pessoas, né? Então, a gente precisa trabalhar com isso de maneira melhor e acho que a gente precisa, com certeza, se conectar melhor nas pessoas. Empatia, acho que está super na moda, vocês já devem ter ouvido, que é aquela capacidade que a gente precisa ter de se colocar no lugar do outro. Acho que a gente fez bastante isso na pandemia e talvez essa habilidade aqui venha mais forte agora. Inteligência emocional é tudo para o profissional de secretariado, né? Acho que a gente lida com uma pressão muito grande. Muitas vezes as pessoas acabam descontando na gente coisas que a gente nem tem a ver, justamente porque a gente é linha de frente, porque a gente está do lado de quem manda, do lado de quem decide. Então a gente precisa controlar bem as emoções, sejam elas positivas ou negativas, né? Tomada de decisão, aqui eu nem preciso falar, eu acho que todo dia, toda hora, todo minuto a gente tem que tomar uma decisão, então é sempre importante a gente ter bom senso para isso. Orientação para serviços, acho que tem muito a ver com a nossa profissão, ou seja, a gente tem que saber servir, tem que saber prestar um bom serviço para as pessoas, seja lá qual for esse serviço, e aí eu acho que vocês são craques, são mestres nisso, né? Negociação é algo que nunca vai cair, né, em desuso, acho que saber negociar é tudo, seja negociar um prazo, seja negociar uma proposta, seja negociar um valor, seja negociar, né, um ambiente, acho que negociar é importante. E essa 10ª aqui, para mim, que é muito interessante, e depois eu convido vocês a buscarem mais informações sobre, até porque o nosso tempo está quase acabando aqui, mas é a flexibilidade cognitiva, ou seja, é a capacidade que eu tenho de mudar as minhas ideias, de mudar os meus pensamentos, de fazer com que a forma como eu penso possa mudar rapidamente, né? Então, aquilo que a gente comentou da flexibilidade, eu diria que a flexibilidade cognitiva é um avanço dela, ou seja, eu consegui, dentro da minha cabeça, fazer caminhos diferentes, mudanças de rumo muito rápidas e me adaptar a tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, trago aqui isso para vocês, para que vocês possam refletir e pensar o quanto vocês estão ali, de fato, aprendendo sobre, se aperfeiçoando sobre, tá? Fiquem tranquilos, depois eu vou mandar o material para a professora, para a Tati, e ela pode compartilhar com vocês, aqui não tem nenhum segredo, tudo que eu estou falando aqui é para vocês, tá? Não é meu, é conhecimento nosso, então vocês podem ter isso sem o menor problema. Inclusive vão ter a minha foto, né? Podem olhar lá para o Fernandinho pequenininho, bonitinho. Sempre melhor do que depois que a gente cresce, né? A gente vai piorando, eu não entendo isso, né? Aqui eu tenho mais uma brincadeirinha aqui para a gente chegar quase ao fim da palestra. Deixa eu mandar aqui esse link, que esse link é o primeiro que a gente usou. E deixa eu já mudar lá também, senão vocês não vão conseguir responder. Muito bem. Este é o link. Vamos mudar aqui. Estou acabando, tá, Tati? Prometo. Tranquilo, você que manda. Eu já tenho 2 perguntas aqui, hein, Fer? Boa, boa. Depois eu faço. Na hora que eu puder, você me fala. Tá bom. Aqui eu vou fazer aquela nuvem de palavras, acho que todo mundo já viu, né? Conforme vocês forem escrevendo aí, vai aparecer aqui pra gente, tá? Deixa eu só colocar aqui, eu não sei se alguém vai usar o QR Code. Deixa eu deixar aqui um minutinho aqui, se alguém for usar, eu já volto lá na nuvem de palavras.
Muito bom, vamos ver se a gente tem alguma coisa lá já. Será que o pessoal não escreveu aí? Estou conseguindo... Está aparecendo para vocês a pergunta? Ah, legal, agora está aparecendo aqui. Acho que aqui, né, enquanto vocês estão escrevendo, eu vou fazendo uma falinha aqui. Acho que a tecnologia, na verdade, também é pré-requisito, né? Acho que no passado, enfim, eu sou muito mais velho que acho que a grande maioria aqui, né? Mas se a gente pensar há 20 anos atrás, cobravam que a gente soubesse mexer na internet, que a gente soubesse Word, Excel, PowerPoint. Acho que isso aí, na verdade, já é pré-requisito, né? Hoje em dia a gente vai muito nessa linha aqui do que escreveram, muito legal, viu? Ciência de dados, eu diria para vocês que é a bola da vez. Quem for trabalhar com dados, assim, vai estar muito na frente. E as empresas têm buscado muito, né, os cientistas de dados, né? E as empresas têm trabalhado cada vez mais com isso, né? Então, de fato, é bem importante, é algo que vai ganhar muito espaço. Inteligência artificial também, eu vou falar no meu próximo slide, é algo que vai, eu diria que vai dominar o mundo. Big Data, vou colocar aqui também, é super legal, está super relacionado aqui a cientista de dados, né? E para quem gosta, aí é uma área que tem muito espaço, tá, gente? E aqui eu não estou falando para você deixar de ser secretário, deixar de ser secretária, mas acho que pode ser um tema que você pode acompanhar em paralelo, né? Ou seja, nada me impede de eu, enfim, ser secretário ou ser secretária e também entender um pouquinho de Big Data, de dados, enfim, isso é super bacana. Marketing digital também é bacana, acho que é uma coisa nova, né? Principalmente com redes sociais. Robótica também está super em alta, né? Acho que o Brasil tem se destacado bastante nessa frente, a gente tem pessoas muito boas aí que lidam com robótica, isso é bem bacana, também vai crescer bastante. O restante aqui está muito ligado, né, de alguma forma, informatização, que foi uma palavra que escreveram ali. A app para organização pessoal também tem crescido bastante, né? Acho que não só de organização pessoal, mas de projetos também, né? Tipo Trello, coisas assim, né? Então, também acho que cada vez mais a gente vai ter apps aí que ajudem, que facilitem a nossa vida, seja na empresa, seja na vida pessoal, né? E vocês acho que são a geração dos apps, né? Devem usar muito mais e melhor do que eu, né? Mas tem app para tudo. Acho que tudo que a gente quer fazer hoje em dia tem uma app aí, seja lá na loja Android ou na loja Apple, que ajuda a gente. E professor, outra coisa que eu aprendi também, que o profissional, além de ele ter visão do negócio, ele tem que ter uma profundidade em tecnologia, né? Porque os dois caminham juntos. E eu acho que a pandemia faz com que isso seja mais forte, né? Então, aquela pessoa que não era muito tecnológica, muito digital, com a pandemia teve que aprender na marra e com certeza isso vai ser cada vez mais cobrado, né? Até porque eu diria que a tecnologia é um meio para que a gente consiga fazer uma boa entrega, né? Então, acho que talvez aqui tenha poucas pessoas, seja a minoria, que ainda trabalha com papel, com caneta, com agenda de papel, coisa do tipo, né? As empresas se digitalizaram assim numa velocidade absurda, né? Então, hoje, quem não mexe bem em computador e celular, provavelmente está um passo atrás ou alguns passos atrás para as vagas aí do mercado, né? Então, de fato, acho que você falou tudo. Ser um bom profissional passa por dominar, pelo menos, ali o básico da tecnologia, né? Muito legal. Acho que é isso, né? Processamento de dados, também muito ligado aí a trabalhar com dados, né? Big Data, muito bacana, gente. Gostei bastante. Acho que vocês foram na linha certa, assim, que enfim, eu preciso me digitalizar, né? Se então eu não sou o cara que conhece bem tudo isso, eu preciso começar a conhecer o quanto antes. Muito legal, gostei bastante aqui da nossa nuvem. Voltando aí para a nossa apresentação, chegando ao fim da minha fala, para a gente poder conversar um pouquinho, se eu não matei todo o tempo da Tati, né? Então, eu tenho são mais 2 slides, esse e um terceiro. Aqui eu trouxe para vocês algumas coisas que vocês precisam começar a se preocupar para o futuro, tá? Aí você fala assim, professor, mas para o secretariado também? Para o secretariado também. Então, ali do lado esquerdo, a primeira foto são carros autônomos, ou seja, a gente está muito perto de poder, não poder, né, mas começar a ter uma produção em larga escala de carros autônomos, ou seja, você não vai precisar mais dirigir. O carro vai se movimentar sozinho ali, baseado em GPS, em aproximação, e você basicamente vai estar dentro do carro como um passageiro, né? Por mais que ele tenha o volante, você possa dirigir.
é bem possível aí que, eu diria que a médio prazo, a gente comece a ter esses carros sendo vendidos aí de maneira mais fácil, digamos assim. Outra coisa também que a gente, assim, já tem vários projetos em andamento, é o drone, usar o drone para entrega, né? Não só para mapeamento, que é hoje o que ele faz, basicamente, mas o drone seria uma forma, diria que uma forma mais rápida e econômica para fazer entregas, né? Ainda estudam isso, que tipo de entrega, como seria essa entrega, mas imaginem que, na verdade, os nossos motoboys se tornariam drones de alguma forma, né? É claro que não vai acabar a profissão de motoboy, mas boa parte deles seriam substituídos aí por drones que fariam entregas. Impressora 3D, acho que aqui todo mundo já ouviu falar, né? Hoje a impressora 3D já é usada para muita coisa, então, por exemplo, na área médica a gente consegue imprimir próteses, imprimir até órgãos para poder fazer cirurgias e tal, né? Além de outras coisas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem impressora 3D que faz casa, né? Eu falo, nossa, é uma impressora gigante e tal, é isso. Mas a gente tem impressora 3D que faz casa já, é uma coisa assim absurda. Então, acho que é algo que veio para ficar e cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia. É claro que as empresas brasileiras não têm isso, porque é uma tecnologia até bem cara, digamos assim, né? Então poucas pessoas têm acesso a isso, mas eu diria que o futuro passa por impressoras 3D, tá? Inteligência artificial é a foto aqui da esquerda embaixo, né? O robozinho, acho que vocês falaram ali na nuvem. A gente vai ter que aprender a trabalhar com robôs. Quando eu falo robô, não é só aquele robô, né, que parece uma pessoa e tal, que anda e fala, mas é computadores mais rápidos, com mais processamento. Então, a inteligência artificial vai fazer parte da nossa vida. É só vocês pensarem nos bancos, né? Então, no Bradesco a gente tem a BIA, enfim, e nos outros bancos também, uma série de inteligência artificial da Apple, a Siri, da Android também tem a mocinha que eu não vou lembrar o nome, enfim. Mas tudo isso é inteligência artificial, ou seja, tem um robô por trás disso, dando respostas, dando soluções para coisas que antes os humanos faziam. Então, cada vez mais isso vai se alastrar e vai começar a dominar a prestação de serviço. Eu trouxe aqui também próteses e órteses, né? Eu acho que no passado a gente não conseguia ter uma prótese, uma órtese, onde a pessoa pudesse subir e descer a escada por conta do movimento do joelho, que é muito complexo. Hoje em dia é comum, digamos assim, apesar de não ser barato, né? A tecnologia já está nesse nível, ou seja, eu consigo reproduzir uma perna, um joelho, um fêmur de maneira quase perfeita, e a pessoa tem um movimento ali igual ao que ela tinha com o membro praticamente, né? A diferença é muito pouca. Até que vocês veem as Olimpíadas aí, as Olimpíadas e as Paralimpíadas, às vezes a gente tem ali o pessoal com deficiência, digamos assim, né? Com resultados melhores do que as pessoas que são 100% sadias ou que não têm nenhuma deficiência, digamos assim, né? Por quê? Porque a tecnologia tem ajudado muito, né? E isso aqui vai evoluir muito também. É uma área que vai crescer bastante ainda. E por fim, eu trouxe aqui a realidade aumentada, a realidade virtual, como vocês quiserem, que também já tem dominado aí joguinhos e várias coisas no celular e está indo para a vida real, né? Acho que cada vez mais a gente vai fazer as coisas sem sair de casa, sem ter contato físico. Seja pela pandemia que a gente está passando, seja porque muitas pessoas preferem assim, né? Então eu diria que assim, aqui tem 6 tópicos que vocês precisam começar a pensar, começar a olhar com carinho, porque vai começar a fazer parte do nosso dia a dia e vai começar a fazer parte do dia a dia não só do profissional do secretariado, mas de todas as outras profissões, né? Então, fazendo um apanhado de tudo que a gente falou aqui, qual que é a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês? Primeiro, acho que vocês fizeram a escolha super certa em estudar secretariado. Parabéns para todos vocês. Segundo, acho que a gente precisa ter destaque no mercado. E esse destaque vai passar pelo LinkedIn de alguma forma. E para ter um bom perfil no LinkedIn, acho que é não só replicar aquele currículo que a gente tem de papel, no Word e tal, mas é dar ênfase para aquelas competências que eu mostrei para vocês, né? Mostrar o quanto vocês são flexíveis, adaptáveis, ágeis e assim por diante, né? A tecnologia faz parte da nossa vida já, então vocês vão ter que cada vez mais dominar e usar tecnologias novas, né? Então, se hoje você usa pacote Office e é um mestre do pacote Office, não se sinta confortável, vá buscar mais coisas, vai buscar mais conhecimento, seja curioso, que é a palavra que eu usei aqui na noite, né? Então, eu quero muito que vocês saiam daqui sendo curiosos. E, por fim, trouxe para vocês algumas expectativas aqui de, eu diria que médio e longo prazo, de tecnologias ou de áreas que vão crescer bastante e que eu acho que vocês poderiam olhar com uma atenção especial, assim, talvez até sempre acompanhar de alguma forma. O LinkedIn, por exemplo, sempre tem artigos sobre esses 6 itens aqui que eu trouxe para vocês, tá? Então, de alguma forma, é isso que eu queria compartilhar com vocês, trazer o quanto o secretariado me trouxe de coisas boas, me fez ser feliz, me faz ser um profissional muito bom no que eu faço e amar tudo aquilo que eu faço e ter prazer de ser secretário e defender essa profissão como ninguém.
E um pouquinho também da experiência do que eu tenho visto no mercado. A nossa profissão não vai acabar, eu sei que algumas pessoas já devem ter ouvido falar disso, não vai acabar, os robôs não vão tomar o lugar da gente, sabe? A gente não consegue ter robôs ainda com sentimentos, apesar de a gente já ter até algumas tentativas sobre isso, mas isso não vai ser fácil, então fiquem tranquilos, a gente vai ter emprego garantido por um longo tempo. O que eu peço para vocês é, foquem, né, em se aperfeiçoar, em serem profissionais melhores todos os dias, e tentem sempre deixar um legado por onde vocês passarem. Com certeza, isso vai ser primordial para que vocês tenham uma carreira de sucesso. E aí eu termino aqui nos meus slides com uma mensagem legal aqui, né? Então eu queria desejar para vocês muito sucesso sempre, 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 sempre. E contem comigo para aquilo que vocês precisarem, né? Então não me olhem como professor, como secretário de sucesso, como, enfim, me olhem como colega de carreira que está aqui para compartilhar conhecimento, compartilhar o que eu sei, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu tive a oportunidade de passar na vida com todos vocês. Então espero que vocês tenham gostado e fico à disposição aqui para a gente bater um papo aí nos minutos que ainda nos restam, Tati. Obrigada, Fer, por enquanto. Vamos fazer as duas perguntas aqui, antes da gente finalizar, só para a gente fechar com chave de ouro. O Daniel perguntou para você, gostaria de saber se ele teve alguma experiência ruim na área, como preconceito por ser homem, olhares, julgamentos. E a Milena perguntou, o professor já teve alguma experiência com planejamento estratégico de marketing? Legal, vamos na primeira. Acho que depende muito da visão que nós temos, né? Eu passei por situações mais difíceis, que talvez algumas pessoas chamem de preconceito. Eu não, eu acho que foi um teste para mostrar que eu era um bom profissional, né? Então, de fato, as pessoas olham o homem, secretário, e acham que, enfim, a gente não é capaz, a gente não consegue fazer igual, não consegue, enfim, dar conta do recado. Acho que a melhor resposta que vocês, meninos, vão ter para isso é sempre fazer ótimas entregas. E aí, talvez uma dica que eu dou para vocês aqui também, tudo que eu aprendi dessa profissão, eu aprendi com as mulheres, com as secretárias, que são elas que, na verdade, são a massa da nossa profissão, né? Então, se apoiem muito nelas, sabe? As meninas aí, as mais experientes, com certeza, têm muito a ensinar. E eu acho que a maior dica para vocês não existe situação que a gente não consiga superar. Então, não enxergue como preconceito, enxergue como mais um obstáculo que você vai ter que superar e mais um pontinho que você vai colocar na sua carreira ali para ser um grande profissional do secretariado. Sobre a segunda pergunta, planejamento estratégico de marketing, eu hoje, na cadeira que eu estou de governança e gestão de riscos, eu faço parte de todo o processo de planejamento do Grupo Fleury, né? Também já trabalhei em outras empresas, tá? Marketing é bem específico, tá? Mas é bem interessante. Acho que a gente tem na graduação, aí no técnico eu não recordo se a gente tem marketing ou não, acho que sim, né? Mas na graduação a gente tem a matéria marketing e tem uma visão bem interessante de como a gente aplica isso na empresa. E acho que dá super para a gente trabalhar com isso dentro da companhia, né? Não vou dizer que dá para a gente ser, no começo de carreira, ou a pessoa que faz o planejamento, mas eu diria que a gente pode muito bem ajudar, sim, as pessoas a fazerem esse planejamento, né? Acho que o secretariado, o secretário, a secretária, tem essa visão muito ampla da empresa. Isso ajuda a gente a conectar as pessoas, as ideias, as áreas, e com certeza a gente pode ser um facilitador ali no momento de fazer um planejamento estratégico, seja ele de marketing, finanças, tecnologia e assim por diante. Fer, só a última pergunta, então, para a gente explorar mais um pouquinho de você. A Raíssa perguntou se você pode falar um pouco das startups. Tá. Posso. Acho que startup, na verdade, é a bola da vez, tá? A gente tem visto as startups crescendo cada vez mais, só que aí tem uma coisa interessante, né? Quem gosta dessa área e quer trabalhar em startup, geralmente a startup não busca uma secretária ou secretário. Ela busca um bom bril, um faz tudo. Ou seja, acho que aí é mais uma oportunidade bacana da gente mostrar o quanto esse curso é legal, né? Porque geralmente a startup ela não tem uma estrutura muito bem formada, assim, né? Então você vai ser contratado talvez como secretário, como assistente, mas você vai ter que entender de finanças, de marketing, de administração, talvez falar uma outra língua, e acho que isso é muito legal, né? Lembra que eu comentei com vocês que lá na primeira empresa que eu trabalhei, essa oportunidade que eu tive de passar de office boy até gerente, me deu essa oportunidade de trabalhar com vários níveis, com várias áreas e conhecer muita empresa. Acho que a startup traz um pouco disso para vocês, que é uma empresa focada em tecnologia de alguma forma, porque a tecnologia é a base dela, mas que vai permitir que vocês conheçam muito o que é o mercado, o que é a empresa, o que é o core, ou seja, o que é o produto, o que é o serviço que ela vende, e pode fazer com que vocês se desenvolvam muito mais rápido do que uma empresa mais formal, digamos assim.
Então, o fato de não ter uma estrutura pode ser muito bom nesse começo de carreira, principalmente, para vocês terem uma visão, uma formação mais ampla e levar isso para o mercado e buscar empregos em empresas maiores e mais conceituadas, digamos assim. Ok, muito obrigada, professor Fernando, professor, mestre em administração, secretário executivo, meu amigo, que eu adoro, né? A gente trabalha na mesma empresa, né? Ele na sede, tá? Vá pro caso, mas foi um profissional admirável, sempre mostrou muita competência. Muito obrigada, Fer, por dividir, assim, os seus conhecimentos conosco de forma gratuita, voluntária. Ele aceitou na hora, nem tutibiou, falou, Tati, pode contar comigo, o que você precisa? Então, assim, só tenho que agradecer mesmo, uma noite incrível. Muito obrigada, foi um prazer. Prazer foi tudo meu, é sempre um prazer, sempre que você quiser, é só bater aqui na porta que eu vou estar à disposição para você, para os alunos. Quem precisar de mim, por favor, conte comigo. Então, em nome dos alunos, em nome do Instituto Federal de Mato Grosso, agradecemos. Agora, eu queria, assim, só para a gente finalizar a semana acadêmica do Secretariado Executivo, eu queria que vocês abrissem o microfone de vocês, pode até fazer uma baguncinha aí, não tem problema, e falasse, assim, em uma palavra, o que foi essa semana para vocês? Aí, se quiser ligar a câmera, só uma palavra, tipo, ótima, maravilhosa, perfeita, divina, Maravilhosa. Quero mais. Incrível. Foi especial, bem informativa. Muito aprendizado. Muito aprendizado. Excelente. Maravilhoso, excelente. Gratificante. Gratificante. Muito bom mesmo, perfeito. Que maravilha. Interessante. Professor Fernando, volte mais vezes, por favor. Está convidado. Que bom, pessoal. Fechamos com chave de ouro. Muito obrigada. Tenham uma excelente semana. Eu desejo de coração que vocês sejam muito felizes. A nossa maior riqueza é quando vocês dão aquele feedback. Professora, consegui emprego. Professora, deu certo, aprendi. Muito obrigada. Desculpa, não fomos perfeitos. A gente só tem que acertar. Uma vez que você está